A depressão, ela veio para me ensinar. Ela não veio para me matar, nem deixar eu na cama. Começamos mais um A Vida Podcast e hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, mas antes eu quero falar do nosso patrocinador oficial, que é o Cappuccino Sec, um cappuccino 100% fit, zero açúcar, mas com um sabor assim, gente, que parece que tá comendo açúcar do tanto que é bom. E hoje nós vamos entrevistar uma a pastora da Igreja Catedral do Avivamento aqui de Goiânia, e eu tô assim super feliz dela ter aceito o meu convite. Foi o Senhor que soprou o nome dela para eu convidar ela que é mãe de 3, já é vó de 3 também e pastora de uma igreja, veio hoje contar um pouquinho da história dela para nós. Eu estou aqui com ela, Maristela Santiago. Amém, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade, por este momento especial, ver juntamente com você, Elizabeth, que é uma mulher de excelência, né? Uma mulher exemplar, uma serva do Deus Altíssimo. Eu agradeço muito pela oportunidade de poder estar aqui neste momento. Amém, amém. Muito obrigada. Eu também agradeço por ter aceito meu convite. Eu tenho certeza que, assim como a história da senhora impactou grandemente a minha vida, eu tenho certeza que vai impactar Amém. a vida de várias outras mulheres que estão passando por situações parecidas com a situação que a senhora viveu e superou. Sim. Né? Então, assim, eu tenho certeza que vai conectar com muitas pessoas. Então, já vamos começar contando a história lá de trás. Amém. Conta pra nós onde a senhora nasceu, como que era a estrutura familiar. Pode começar a contar lá da infância. Amém. Eu sou de Goiânia, né? Vim de uma família simples, humilde, ali no setor Jardim Novo Mundo. Me cresci em meio à minha família, meus avós, né? Católicos. Mas tive ali o amor dos avós como pai e mãe. Uhum. Minha mãe, na seu período, muito nova, né? Me teve. E depois minha avó se apegou muito a mim e falou, não quis me devolver. Aí o tempo foi passando, eu fui acostumando com ela. E chegou o tempo que eu comecei a chamá-la de mãe, né? E meu avô de pai. Mas dentro de mim havia uma carência da mãe biológica e do pai biológico, né? Uhum. Porque eram avós, não eram pais. Uhum. Do mais, assim, todo amor, todo carinho, toda atenção que eu tive deles, todo o tempo, né? E eu comecei a conviver com essa dor, né? A dor da rejeição. Que eu me sentia rejeitada, né? Mas o tempo foi passando e começou a surgir um desejo de eu conhecer Jesus. Eu não conhecia Jesus porque Maristela era uma pessoa muito cheia de traumas, cicatrizes, feridas emocionais, né? Enfrentou muitos desertos. E chegou um período, aos meus 16 anos, houve ali, né, aquele toque do Senhor me chamando. Porque eu creio que o chamado, ele já veio dentro do ventre da minha mãe, né? Mas aos 16 anos eu tomei a minha decisão. Foi de conhecer o Senhor, de conhecer a Cristo, de ter uma nova vida, de ter uma expectativa melhor, porque dentro de mim faltava algo. Dentro de mim era um vazio que eu tinha, eu não entendia aquilo. E quando eu tomei a decisão, a minha avó-mãe, ela não aceitou, né? Ficou um pouco chateada, mas ao tempo ela foi ali concordando, foi aceitando a minha decisão. E, por fim, ela se converteu também, graças a Deus, né? Ela batizou, firmou no Evangelho. E isso para mim foi uma gratificação muito grande que eu tive. Foi de poder resgatar a minha mãe, né? Minha avó. Então, foram muitas etapas na minha vida. Casei muito nova, né? Hoje eu sou uma mulher divorciada. Vivo em frente ao ministério, Catedral do Avivamento. O ministério já tem 10 anos, a qual o Senhor confiou em mim, né? Esta obra. E tenho ganhado vidas, batizado vidas,
tenho feito o ID do Senhor, Amém. né? Passei por longos desafios em meio ao ministério, em meio à decisão que eu tomei de servir ao Senhor, de fazer aquilo que Ele tinha delegado para mim. Não é fácil, mas com Deus tudo se torna fácil, né? As nossas experiências, nossos desertos, as nossas dores, né? Porque a nossa dor, ela é individual. Eu não posso olhar para a dor da Elizabeth e simplesmente falar assim, mas a Elizabeth está passando por essa dor, uma dor tão pequena. Para mim pode parecer pequeno, mas para a Elizabeth não é pequeno. Né? Então, cada um tem a sua experiência, né? Tem o seu chamado, tem a sua convicção com Deus, tem o seu alinhamento, né, com o Senhor. E meio tudo isso que eu aprendi, Elizabeth, nas experiências de ministério, de casamento, de ser mãe, de ser avó, de estar diante do ministério, de ganhar vidas, de estar em meio de pessoas, Deus, assim, Ele forjou muito o meu caráter. Eu fui forjada por Deus. Porque eu corri de Deus. Eu corri de Deus muito tempo, porque no meu pensar, por que eu? Eu pensava isso. Eu não aceitava, né, aquilo que Deus já tinha determinado para mim. Agora pensa quem é Maristela para tentar lutar com Deus. Nós não somos nada, né? E quando eu entendi o chamado, que eu falei assim, agora eu vou cumprir o ID do Senhor. Porque a Maristela foi uma pessoa sombra, uma mulher toda cheia de traumas, feridas emocionais, né? Passei por depressão, tive assim uma infância não muito fácil, na adolescência também não, e minha vida de casada também não. Tive muitas experiências, mas eu louvo a Deus porque eu tenho 3 filhos, né? São herança do Senhor, tenho 3 netos, graças a Deus, e ver um processo na minha vida para me sair da sombra, porque eu era tão acostumada, tão dependente de ser sombra, porque eu me olhava e falava assim, não, eu tenho que ficar assim, eu tenho que continuar assim. Eu me via assim como eu não ia conseguir sair daquela sombra, entendeu? Sair daquela vida hepática, vamos dizer assim. Mesma coisa, comodismo. Tá bom assim, tá tudo ok. Pra quê? Tá ótimo. Não, Deus queria mais. Deus queria me mostrar horizontes. Deus queria tirar os medos. Deus queria tirar as incertezas, as inseguranças que me cercavam. Isso foi anos na minha vida. Para mim superar tudo isso, o meu maior desafio, vamos dizer assim, que eu falo para você hoje, foi após o meu divórcio. Porque eu tive que enfrentar uma nova caminhada, né? Uma nova vida. E muitas vezes essa caminhada, ela é dolorosa também. Por quê? Porque vem as críticas, né? Vem as pessoas que não vão te entender. Vem as pessoas que vai falar assim, ela é sozinha, né? Ela é uma mulher. Muitos não aceitam isso, né? Mas quem me chamou é Deus. Então, quem tem feito na minha vida é Deus. Quem tem me fortalecido é Deus. Quem tem me sustentado é Deus. Hoje eu vivo completamente numa dependência de Deus. Então, Deus fez eu superar tudo isso. E os meus maiores desafios foram esses. Após a separação, eu enfrentei a solidão, vamos dizer assim, da sombra, família e divórcio. Na verdade, são situações que forjam de verdade o nosso caráter. Porque acreditar no Senhor quando tá tudo bem é fácil. O difícil é continuar acreditando quando as circunstâncias adversas começam a aparecer. Quando tudo aponta como se Deus tivesse te abandonado. Isso. Entende? Porque às vezes você tá ali em santidade, você tá fazendo de tudo pro seu casamento dar certo, pros seus filhos darem certo. E você tá pregando sobre Jesus e as pessoas olham às vezes e falam assim, por que não tá dando certo pra você? Isso. Entende? Então, assim, realmente é um desafio. Mas para as pessoas que não conhecem a sua história,
Eu achei lindo que você me contou como que você conheceu Jesus, que ele se apresentou primeiro em sonho pra você aos 9 anos. Eu queria que você compartilhasse esse pedaço da história para as pessoas, porque às vezes as pessoas elas têm experiência sobrenatural e elas não conseguem ter o discernimento de reconhecer como uma experiência espiritual, né? Isso. Então conta pra nós sobre o sonho que Jesus se apresentou pra você. Esse sonho, eu tinha 10 anos na época. Eu estava indo com a minha família, né? No sonho, nós estávamos indo de charrete a um determinado lugar. Era completamente desconhecido para mim. E a charrete deixou a gente lá e ia voltar só no amanhecer. E quando eu me vi naquele movimento lá, eu falei para minha mãe, eu quero ir embora. Eu não quero ficar aqui. E ela falava assim, Maristela, não tem como. Porque todas as pessoas que a charrete traz têm que ficar aqui até o amanhecer. Ela vai voltar só amanhecer. Eu falo assim, não, mas eu vou embora. E quando eu olhava para o alto, né, eu via Jesus. Ele se apresentou para mim, pegou na minha mão e falava assim, Maristela, eu vou te carregar no colo, eu vou te tirar daqui. E eu me via saindo com Jesus. Só que eu não entendia, né? Eu não fiquei sem entender. E esse sonho repetiu por 2 vezes. E quando foi aos 16 anos, foi quando eu tomei a decisão de aceitar Jesus, né? Aí que eu fui entender o sonho. Era o chamado, né? Deus me chamando para concluir aquilo que Ele tinha comigo na terra, né? E assim, eu passei a entender isso aí, a voz de Deus, que eu não conhecia a voz de Deus, né? Então, aquilo para mim foi tudo novo. Como assim Jesus aparecer, me pegar no colo e me abraçar? E eu lembro até hoje que Ele falava assim, você está segura. Porque eu estou aqui com você, não tenha medo. Porque eu ficava com medo, né? Ele fala, não tenha medo, você está segura, você está nos meus braços. Amém. E hoje eu entendo como que é estar nos braços do Senhor, né? Não tem coisa melhor, não tem coisa mais gratificante do que você estar no braço do Senhor. É verdade. É uma segurança total, que todos nós precisamos. Não só nos momentos de lutas, mas nos momentos de alegria, de abundância, né, de felicidade. Todos os momentos é bom você sentir o abraço do Senhor, né? Então, assim, hoje o Senhor, eu tenho Ele como meu papai. Eu falo, meu papai, Ele é o meu amo, né? E eu falo todos os dias isso. Vem, papai, me põe no seu colo, me abraça. E eu sinto o abraçar dele até hoje. Amém. É lindo, né? É Ver lindo. o cuidado de Deus conosco. E como que você se batizou? Como que aconteceu? Como que você conheceu Jesus? Eu adoro saber essas partes da história. Foi numa igreja bem pequena, né? Na época era uma igreja unicista. E toda quinta-feira o pastor cantava uma canção. E eu gostava muito, eu ficava assim, eu fui muito tocada por aquela canção, né? Jeová reina, bendito seja o nome do Senhor, né? E eu falava, mãe, deixa eu ir lá naquela igreja. Não, você não vai. E eu ficava com aquela insistência com ela. Canta pra nós. Né? Foi Amém. de surpresa essa, né? Foi de surpresa. É um corinho bem pequenininho que fala assim, Jeová reina, bendito seja o nome de Deus. Só isso. Tá? E aquilo eu fui tocada, né? Fui tocada e foi uma guerra para ela deixar eu ir. Olha, Deus cria situações e gera circunstância. E naquela época apareceu uma mulher lá, chama Maria. Não tive mais contato dela, não sei se ela é viva ainda. E ela falou assim, ela estava afastada. E ela ouvindo também as canções na quinta e domingo. E aí ela falou assim, vamos lá um dia? Eu falei assim, eu gostaria muito, mas minha mãe não deixa eu ir. Ela falou, não, ela vai deixar. E ela insistiu. E minha mãe liberou. E foi num domingo. Aí, quando nós chegamos lá, que assistimos o culto, que o pastor, antes dele falar quem queria aceitar Jesus, eu já estava lá na frente. Foi uma coisa assim, tão espontânea, que nem eu me vi eu me levantando e lá na frente. E graças a Deus, até hoje, eu sou no propósito, firme, aliançada com o Senhor, né? Aquilo que Ele designou para mim. Eu sou uma pessoa realizada. E como que você conheceu o seu ex-marido? Aí batizou, né, com 16 anos. Foi no domingo, foi na mesma semana, ele morava perto de um tio meu, apareceu lá e minha mãe falou, minha filha é crente, né, Aí isso já tinha um tempo, já que você tinha aceitado Jesus. Tava com uns 2 meses.
Bem recente. Bem recente. É. Eu já fui, assim, com a certeza mesmo que era aquilo que eu queria. Você tá entendendo? E aí a gente se conheceu, eu convidei ele para o batismo, né? Que eu ia batizar. Ele aceitou, e nesse aceitar a gente se conheceu, logo a gente casou. Né? Foi 37 anos de casamento. Aí veio a separação. Mas aí veio os novos desafios na minha vida, né? E Deus fez eu romper, crescer, fortalecer. Porque muitas vezes pensamos que deserto, né? Dor da separação, dor da perca, vem para matar. Não é para matar. Para matar, vem se a pessoa querer que vai matar. Você tá entendendo? Mas quando você olha para Deus e vê que Ele tá ali todo tempo, que você pode sair daquela dor, que você pode vencer aquela situação, Deus tá ali para te ajudar. É verdade. Né? Então, hoje eu vejo a depressão assim. Eu fico da depressão até o dia que eu quiser. O dia que eu falo assim, depressão, acabou, não vou te aceitar mais, você sai dali daquela situação. Ela não pode ser maior que Deus. Ela não pode dominar você. Porque quem tem um controle e o domínio é Deus. Basta eu querer dar espaço para Deus trabalhar na minha vida. Né? Então, assim, outra coisa assim, que eu vejo que é muito importante, quando Deus coloca anjos ao nosso lado. Porque muitas vezes na luta, muitos fogem, muitos saem, fala assim, não é problema meu, faz de conta que não tá nem aí. Te abandona, simplesmente. Mas ficam aqueles verdadeiros que falam assim, olha, Elizabeth, você vai vencer. Elizabeth, Deus é contigo. Elizabeth, você é forte. Elizabeth, você é dinâmica. Elizabeth, você pode. Então, existem esses anjos na nossa vida. Né? Do mais que eu me via sozinha, em meio a essa solidão da dor, né? Do desespero a qual eu fiquei, Deus levantou minha filha. Para cuidar, né? Para cuidar de mim, sabe? E ela, todo o tempo ao meu lado, Cátia Estela. Hoje ela mora em Portugal, em Figueira da Foz, uma cidade linda, maravilhosa, que você vai conhecer. Amém. E assim, eu agradeço a Deus pela vida dela, sabe? E ela foi, assim, um anjo mesmo, que me levantou. Mãe, a senhora pode, mãe, a senhora consegue. E Deus usou ela numa estratégia tão grande comigo, que eu fico assim, meu Deus, como Deus faz as coisas perfeitas, né? Ela fala assim, ó, a senhora tem que começar a ministrar. O dia que a senhora começar a ministrar, eu vou ministrar também. Isso ela foi focando em mim. Mãe, começa a ministrar, que eu vou ministrar também. E ali eu caí, né? E eu comecei a ministrar a palavra, voltar novamente, né? Porque eu parei, não parei completamente, mas fiquei um pouco afastada, distante, porque veio a pandemia também, né? E foi aquele período que as igrejas fechou, então ficou assim, muitas complicações. E eu fui voltando, ouvindo ela falar, porque minha filha tem um dom, assim, da idade de Deus. Ela ministra desde a idade de 13 anos, ela começou a ministrar. E eu louvo a Deus, sim, pela vida dela, pela vida daquele, do Moisés também, são todos vasos, instrumentos de Deus na obra. Meus filhos são todos chamados por Deus, né? Dentro do meu ventre mesmo. E ela começou. Aí eu comecei a ministrar, e aquilo foi me dando força. E outra coisa, assim, que me ajudou muito foi o companheirismo dela, a compreensão dela. Muitas vezes eu estava naquele estado, assim, que eu não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém, era só choro. Eu não dormia, era uma aflição. E era a única pessoa que orava que me acalmava. Era ela. Era ela, a oração dela. Pastora, conta pra nós, porque assim, eu acredito que essa história vai chegar em mulheres, às vezes, que estão passando por essa dor da separação. 2 pontos da história. Conta pra nós como que foi a consagração de vocês para pastores e como que foi o processo de separação. Por quê que eu tô pedindo a senhora pra contar isso? Porque, por exemplo, às vezes a gente começa a duvidar do que Deus falou. Entende? Às vezes tem pessoas que às vezes estão passando por dificuldades, porque se nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? Às vezes Deus nos coloca em parceria, só que eu escolho servir o Senhor até o fim e talvez no meio do caminho a outra pessoa pode escolher que não, né? E então não tem como eu decidir por 2, não é verdade? Diante do Senhor, cada um dará conta de si. Para que pessoas, às vezes, talvez não é um processo de separação, só que tem pessoas, às vezes, nesse momento que pode estar duvidando do chamado de Deus, porque, às vezes, algo não está acontecendo como a sociedade gostaria que acontecesse.
E aí a pessoa começa a duvidar que o Senhor tá com ela, entende? Se a senhora se sentir confortável, tá? Amém. Para contar para nós. A consagração, a pastora, foi no ano de 2002, pelo pastor Guilherme da Igreja Presbiteriana Renovada. Né? Foi quando veio aquele movimento G12, não sei se você participou, conheceu. Já ouvi falar. Né? Então, assim, como eu tinha os meus traumas interiores, né? Eu não conseguia relacionar. Eu não conseguia fazer amizade, eu não conseguia... Eu me sentia muito inferior, na verdade. Então, como eu era sombra, e ali, pra mim, ela estava tudo ok. Aí veio o movimento G12. E eu comecei a sentir aquele desejo, aquela vontade de participar, de saber como que era, né? E foi uma guerra também, uma guerrinha para eu poder ir. Aí eu fui. Quando eu fui, eram 60 mulheres. Eu estava sentada na última cadeira. A pastora que estava ministrando o Peniel, ela foi exclusivamente em mim. Ela falou assim, olha, a sua vida a partir de hoje nunca mais será a mesma. E aquilo foi um impactar tão grande que eu recebi. E eu comecei a chorar e agradecer a Deus. A minha vida nunca mais vai ser a mesma. E eu fiquei emocionada com aquilo, né? Aí já queria ministrar, já queria orar, já queria pregar e queria ser pastora, né? Como? Uma que era sombra, não tinha voz, não podia fazer nada, porque tudo era o ex-companheiro. Ele recebeu a consagração dele no ano de 90 pela Assembleia de Deus de Campinas, pastor Albino, né? Hoje é falecido. E eu já cheguei desse jeito. Quero ganhar almas, quero ganhar almas, quero ganhar almas. E todo mundo ficou assim, como que ela vai ganhar alma? Se ela não fala nem um amém no microfone, eu não conseguia pegar o microfone. Eu não tinha ânimo, eu não tinha coragem, né? Faltava em mim era coragem. E colocar a ação de Deus na minha vida. E eu comecei uns cultos lá na minha casa, né? Na área. E esse culto começou a crescer. Foi crescendo, só que eu não pregava, eu só orava, entendeu? Eu tinha os dons, mas não sabia. O dom estava guardado, né? E comecei os cultos. Comecei, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, se tornou um templo grande. Aí começou, né, o chamado pastoral na minha vida. Mas aí quando veio a separação, infelizmente não deu certo, cada um né, quis seguir a sua vida, né? E hoje eu posso dizer para você que hoje eu sou uma pessoa completamente feliz, completamente realizada. Não que eu não era, mas tinha as minhas limitações, os meus medos, né? Então, ver os questionamentos, sim, normal. Ah, por quê? Por que aconteceu isso? Se eu orei tanto, né? Então, Deus, ele vê além do que eu posso ver. Ele é conhecedor de todas as coisas. Então, se ele permitiu, porque houve uma permissão de Deus, né? E outra, hoje Deus me usa nas minhas dores. Hoje eu atendo mulheres com dor de separação, dor de depressão, decepção, deserto, mulheres que estão apagadas, né? Que não quer mais deixar o chamado acender dentro delas, porque tem traumas interiores, tem feridas, né? Emocionais. Hoje Deus só me coloca as mulheres nas mesmas situações que eu vivi. E hoje eu entendo porque todas as coisas que eu passei, porque eu fiz vários questionamentos para Deus. Senhor, por que eu passei por tudo isso? Eu não entendia, mas hoje eu entendo o chamado. Então hoje eu falo, eu faço o que eu amo, né? E eu vivo o altar. O altar é o meu respirar. O altar é tudo que eu tenho. Eu entreguei totalmente a Deus ao altar. E como foi o processo de cura da depressão? Como que você percebeu que estava em depressão, né? Porque, assim, tem esse processo de reconhecimento. A gente acha que às vezes é só tristeza, né? E como que foi o basta, tipo... Assim, quando eu comecei a reconhecer que eu estava realmente com a depressão, foi pelos sintomas, né? Sendo a tristeza profunda. Eu não tinha mais ânimo para conversar. Eu queria ficar só isolada. E à noite eu não conseguia dormir, porque era uma aflição, era a batedeira, entendeu? Era muito forte no coração. E eu gelava as mãos, os pés. Teve uma noite que eu pensei que eu ia infartar. Eu pensei, agora eu vou infartar, eu vou morrer.
mas o Senhor me deu o livramento. Realmente, eu ia infartar mesmo. Meu Deus. E o Senhor me trouxe ali o renovo novamente. E quando a minha filha percebeu que estava se agravando, foi quando ela começou, né, o processo comigo. Orando, mãe, a senhora vai vencer. Mãe, se coloque de pé, a senhora tem um chamado, Deus é maior na vida da senhora. Esse processo aí vai passar, e sua experiência a senhora vai ver, a senhora vai ajudar muitas mulheres. Eu falava, como que eu vou ajudar mulheres? Como que eu vou dar o meu testemunho? Eu ainda tinha isso dentro de mim ainda, né? Ah, a pessoa vai falar o quê? Vai pensar o quê? Então, isso foi um processo que Deus teve que fazer para a minha cura da alma. Eu tive que me desprender disso. Então, hoje, assim, não importa o que a pessoa pensa, o que a pessoa fala, né? Quem me conhece é Deus. O importante é o que Deus pensa de mim, né? É o que Deus vê em mim. Porque aquela Maristela anterior, quem conheceu aquela Maristela anterior, fala e vê essa Maristela hoje, não, Deus é tremendo. Porque uma pessoa que não pegava o microfone, não dava um testemunho, não falava nada, não tinha voz, não conversava, não conseguia se relacionar. Hoje vive em cima de um altar, fazendo viagens internacionais sozinha, que era uma coisa impossível para a Maristela, sabe? Então, assim, hoje o que eu vivo, hoje eu falo, hoje eu tenho voz de comando, né? Hoje eu sou o que eu sou. Eu sou uma pessoa completamente realizada, Elizabeth, completamente. E foi o que eu te falei, a depressão, ela veio para me ensinar. Ela não veio para me matar, nem deixar eu na cama. Porque um dia eu olhei para mim mesma, olhei no espelho. Minha filha falava, mãe, vai no espelho. O espelho me ajudou. Olha no espelho e vê o potencial que a senhora tem, a mulher que a senhora é. E eu comecei a ir no espelho. E eu olhava para mim e falava assim, Maristela, você pode. Maristela, você consegue. Maristela, você tem um chamado. Maristela, foi Deus que te chamou. E Ele está aqui, Ele está te abraçando agora. E eu começava a sentir a presença de Deus ali. Era eu, Deus e o espelho. Aí Deus foi me levantando. Foi trazendo de novo aquele aquecimento, aquela força dele em mim. E graças a Deus, não parei mais. Tá aí até hoje, Tô ministrando. até hoje. Hoje tem a igreja, né? Temos lá o ministério. Tem 10 anos já o ministério, né? E assim, para a glória de Deus, já batizei bastante pessoas. Já converteram bastante pessoas. Já consagrei bastante pessoas. Amém. E o rei não pode parar, né? Não. E é isso, né? O importante é a gente continuar e levantando outras pessoas na dor que nós fomos curados. Isso. As cicatrizes que vêm de Deus, ela vem para isso. Ela vem para nos erguer, para fazer com que a gente consiga... superar, né? Isso. Eu tô até fazendo um devocional de 40 dias sobre chamado. E o chamado, às vezes, é difícil aceitar isso. Sim. Mas o chamado nunca é sobre nós. É. Porque a gente sempre acha que é sobre nós. É. Aí a gente começa a olhar para as nossas capacidades, para as nossas limitações, para a nossa história. Sim. Só que o nosso chamado é sempre sobre outras pessoas. É assim que o reino dos céus funciona. É verdade. Verdade. Né? E a outra minha maior experiência foi quando a minha filha casou, né? Decidiu ir para a Europa. E eu fiquei olhando assim, Senhor, e agora? Então eu vejo assim, foi mais um aprendizado de crescimento na minha vida. Porque Deus queria trazer mais essa autoridade sobre mim, né? Deus queria fazer o quê? Não deixar eu totalmente dependente, porque Deus queria que eu faça. Muitas vezes eu não fazia. Eu tinha ela fazia. Tá entendendo? Aí Deus olha lá, peraí, então falta isso aqui ainda, pra mim trabalhar nela. Superei, graças a Deus. Já tem 3 anos já que ela está lá. E é eu e Deus, Deus e eu. E tamo juntos aí, o tempo todo. Eu acho essa parte do seu testemunho muito linda, porque, assim, às vezes tem mulheres que estão com 35, 40 anos de idade e já tá falando assim, acabou pra mim. Não dá mais, não consigo mais, entende? Então, assim, enquanto há vida... A esperança, há esperança. Enquanto existir vida, nós temos que continuar vivendo. Sim. Então, quem foi que disse que é tarde demais? Né? Se fosse tarde demais, você não estaria vivo.
né? É Então, assim, se verdade. existe vida, existe fôlego de vida, nós temos que aproveitar isso para superar cada dia. Então, assim, tem pessoas que têm sonhos. Ah, eu tenho sonho de fazer uma faculdade, eu tenho sonho. Vai realizar esse sonho. Às vezes, durante um período da vida, você não conseguiu fazer aquilo porque você estava ocupada cuidando dos filhos. Então, assim, é lícito que as pessoas façam. Claro que tem situações que, às vezes, o corpo físico não dá conta de acompanhar mais. Mas a gente não pode parar de sonhar. Sim. E hoje eu fico vendo você contar a sua história no sentido assim, ó, pegar um avião. É. Era impossível. Entende? Sozinha. Sozinho. Então, assim, com um mundo que é altamente tecnológico. Então, isso é sim uma superação. Sim. Entende? Isso é enfrentar a Desafios. dificuldade e seguir em frente. Verdade. Hoje eu vejo assim que eu não posso parar o meu chamado, não posso parar o ministério porque tô separada. Não posso parar o meu chamado porque alguém está falando que eu sou uma mulher só. Né? Então, eu vejo isso. Não posso parar. Quem me chamou? Foi Deus. Quem me capacita? É Deus. Quem faz por mim? Deus. Então, tudo que eu venci, Elizabeth, tudo foi em Deus. Tudo completamente em Deus. A confiança, a esperança, a perseverança, né? A forma de crer, a forma de acreditar que hoje eu tenho, aquela autoridade que a qual o Senhor me deu, porque eu pedi muito a ousadia do Espírito Santo. E Ele ministrou isso na minha vida. Né? Hoje eu sou uma mulher ousada. Né? Hoje eu sou uma mulher visionária, porque Deus colocou isso em mim. Né? Então, assim, eu agradeço a Deus mesmo. Porque aonde Deus tem feito, aonde Deus tem me colocado, sabe? Aonde eu já fui, aonde eu estou, tudo é Deus. Tudo é Deus. É isso. E tem levantado mulheres, né? Tem contribuído com a vida de mulheres. Isso, tem, graças a Deus, sabe? E assim, os desafios de altar, né? Que eu já enfrentei, né? Fala assim, gente, eu mesmo estou aqui. De eu olhar assim, sabe? Falei, nossa, é só Deus mesmo. Né? E na época assim que Deus levantava os profetas para falar comigo, as pessoas que estavam ao meu redor falavam, não, esse profeta não conhece ela, essa profecia aí não é de Deus. Como que ela vai pregar? Como que ela vai andar de avião? Como ela vai ministrar? Como ela vai ficar em altar? Eles duvidavam, porque Deus falava tudo isso na minha vida. Então, houve todo esse processo. Não foi assim de uma noite para o dia. Houve um propósito, houve um processo. Né? Houve um preparo. Houve um deserto na minha vida. E eu rompi esses desertos. Né? Rompi essas dores. Né? Então, hoje eu conto meu testemunho com alegria. Eu não vou contar meu testemunho com tristeza. Porque se eu contar com tristeza, eu não estou curado. Mas eu tenho que contar com alegria. Pela minha experiência que eu passei. E eu superei. Né? E tenho superado. Graças a Deus. Então, eu falo, sim, para todas as mulheres, famílias, somente Deus. Não tem outro caminho. É só Deus. E anjos que Deus coloca no nosso caminho para nos ajudar a auxiliar. Porque na verdade Deus usa as pessoas para nos apoiar, porque nós precisamos de um abraço humano quando você está passando por uma dificuldade. Você precisa, né? Sim. De uma ajuda humana. E conta pra nós, quais são ainda os sonhos que tem aí dentro do seu coração? Tem o Ministério Move, né? Que é o Ministério de Mulheres, Isso. né? Esse nome, quando Deus trouxe a Catedral do Avivamento, foi na área novamente. Nasceu de um propósito de vigília. Todos os meses ia pregadores e Deus levantava e falava, vai nascer um ministério, vai nascer um ministério. E até que foi levantado o ministério. Aí fui buscar um nome, né? Nome, qual será o nome, né? Aí eu tô lá um dia, Catedral. Eu falei, nossa, Catedral. Aí a minha filha falou assim, mãe, o ministério da senhora é de restaurar vidas. Não coloca restaurando vidas. Eu falei, ó, o nome surgiu. Aí veio Catedral do Avivamento, Ministério Restaurando Vidas. É devido ao meu testemunho, devido ao que eu passei. Então, assim, e Deus falava que eu ia ter um ministério de pessoas feridas, né? Que eu ia entender, porque eu vivi. Era mediante o que eu passei, a minha história. Então, as pessoas que estão comigo, que caminham comigo até hoje, são pessoas tudo que viveu o que eu vivi, o que eu passei. Então, lá, que eu sei entendê-los, né? A gente ouve, o que você passa, você não é teoria. Você viveu.
você tem a sua experiência. Né? A teoria, muitas vezes, eu posso até tentar te ajudar. Mas eu não vou fazer com tanta convicção como eu vivi aquela história. É diferente. Né? Aí nasceu o ministério. Aí, dentro do ministério, a gente foi orar para o trabalho de mulheres, né? E agora, que levantar um trabalho de mulheres. Deus havia falado que ia colocar essas mulheres para mim, né, ministrar, né, sobre cura interior. Eu falava, e agora? Traz o nome, Senhor. Aí entra minha filha novamente. Foi orar. Mãe, move. Mulheres ousadas e visionárias. Falei, é de Deus. Foi tudo assim, coisas do Senhor, tudo diferente que Deus trouxe, entendeu? E Deus trouxe, move. Aí dentro do ministério nasceu também o quê? O Projeto Amar, que é um trabalho missionário que a gente faz, né? O Projeto Amar, ele recebe cestas, contribuições de roupa, calçado, para ajudar famílias. Então, um projeto assim que Deus tem abençoado dentro da Catedral do Avivamento, ajudando pessoas, ajudando famílias, independente de religião. O Projeto Amar veio para isso, para fazer a diferença. Tá? E eu agradeço muito a Deus por esse Projeto Amar. E também veio, em Deus faremos proezas, né? Quando abriu o ministério, eu falava assim, que eu queria algo diferente. Então, Deus trouxe tudo diferente. Aí, um dia, eu ouvi uma irmã falar assim, Deus faremos proezas. Eu falei, esse eu vou colocar, vai ser o lema da igreja, quando terminar, né, da bênção apostólica, e por isso que a gente fala hoje, em Deus faremos proezas. Porque eu tenho que fazer jus à palavra de Deus. Eu tenho esse Deus que ele faz proezas na minha vida, né? Então, eu tenho vivido as proezas de Deus. Cada dia eu vivo as proezas dele na minha vida, porque eu estou fazendo jus à palavra dele. Amém, glória a Deus. Que história linda, né? Falei que era impactante. Agora, nós estamos na série Chaves que Abrem Portas. E aí, no final, eu sempre peço aos convidados para liberar uma chave. Um ensinamento, algo que você tem convicção que vai conectar com o coração das pessoas e que vai ajudar elas a avançar e ir para um próximo nível. Qual é essa chave? A chave da oração? A chave é sua. Eu vejo a oração como um alimento. Porque a oração, ela me renova, né? Ela me sustenta, ela me dá estrutura emocional. A oração, ela muda decreto. Então, quando eu estou orando, quando eu estou falando eu vou falar o meu papai, porque é meu costume de eu falar meu papai, ele está mudando o decreto na minha vida. Ele está mudando meios, caminhos, situações, projetos. Ele está mudando tudo. Então, tudo que é para Maristela alcançar, que é para Elizabeth alcançar, é aonde? É na oração. Então, essa é uma grande chave que nós temos. Só que muitas vezes nós não sabemos usar. Porque vem aquele momento de desespero, vem uma notícia, não está esperando, você fica assim, tão agoniado. É humano, lógico, né? Normal. Mas nós esquecemos, nós temos essa arma, que é essa chave, a oração. Porque quando eu estou orando, eu estou abrindo portas. Quando eu estou orando, Deus está fazendo. Né? Quando eu estou orando, Deus está abrindo. Quando eu estou orando, Deus está curando, Deus está libertando, Deus está sarando. Então, essa é uma grande chave que eu deixo aqui, né, nesse dia, nessa sexta-feira. Oração. Que nunca podemos esquecer. Ela muda decreto. E ela toca onde que ninguém mais pode tocar. É verdade. Né? Uau! Chave poderosa! Eu quero agradecer a todos que assistiram até o final. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha, manda essa história para alguma pessoa que está passando, às vezes, por algum processo parecido com esse, que está passando, às vezes, por alguma dificuldade no sentido de entender que realmente foi escolhida pelo Senhor. E que, com certeza, conectar com o testemunho da pastora Maristela vai fazer diferença na vida dessa pessoa. Muito obrigada por ter aceito meu convite, por ter vindo aqui compartilhar a sua história. E eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Amém. Eu que agradeço, estou muito feliz, viu? Agradecida. Pode contar comigo sempre, todas as vezes que precisar, estamos aqui à disposição. Muito obrigada. Deus te abençoe, que multiplique e que faça resplandecer a glória dele sobre a sua vida, o seu lar, sobre o seu trabalho, cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus.